eventualmente. Digamos que você, por exemplo, pega a experiência que você tinha e você fala, agora eu vou empreender. Ou agora eu vou trabalhar para alguém que valorize o que eu tô fazendo. Tudo bem, mas só que ninguém contrata uma grávida. Olha, eu contratei. Inclusive, ela é minha sócia hoje. Você. Contratou a grávida e é sócia. Quando ele traz essa evidência contrária direta da fala do oponente dele, ele acaba de fazer um apelo ao logos, o que é algo muito difícil de rebater. A pessoa fala alguma coisa, você fala o contrário e tem provas disso. Vamos entender a estratégia retórica de um patrão versus 30 demitidos, como que o Thales Gomes utilizou a retórica e outras estratégias de comportamento não verbal para gerar persuasão nesse debate. Tudo isso depois da vinheta. Vamos lá. Como é que é seu nome? Graziela. Prazer, Graziela. Como gestor e como empresário, se eu tenho alguém que não está performando na minha companhia, eu tenho o dever moral e com os meus acionistas, né, sejam meus sócios ou investidores, de demitir essa pessoa para que a companhia não seja punida porque uma pessoa não está fazendo bem o trabalho dela. Observe o controle da respiração e o controle vocal. Tudo isso alinhado com o gesto, posicionado para lá, posicionado para cá. Quando a gente tem um gesto que ele não é muito intenso, muito exagerado, e um fluxo verbal que também não é muito rápido, a gente geralmente associa isso a um controle. A imagem que é passada é uma imagem de autocontrole. Isso num debate é essencial. Se você demonstra para o seu oponente, falando mais devagar, falando num volume e num tom vocal mais firmes, que você está confiante, isso geralmente intimida. A pessoa pensa, pô, meu oponente tá seguro, ele tá bem preparado. E isso, aos olhos do público, faz, né, gera muito mais empatia do que se você começar gritando, enfim, todo afetado, né? Aqui a postura do Thales é muito bacana, já para início de debate. Não seja punida porque uma pessoa não está fazendo bem o trabalho dela. Eu queria ver sua visão, você concorda, discorda? Sua visão. Você pode ser ali uma espécie de estratagema 32, né? Rotulando tudo que a pessoa vai falar a partir de agora como sendo a sua visão. Não necessariamente verdade, ou correto ou errado, mas é a sua visão. Isso tira um pouco do peso do que a pessoa vai falar. Interessante também a estratégia. Porque uma estratagema 32 é rotular o seu oponente, né? Ou o que ele está dizendo. Que não está performando na minha companhia, eu tenho o dever moral e... Se alguém não está performando na minha companhia, eu tenho o dever moral e ético com os outros acionistas de demitir essa pessoa. Fazendo bem o trabalho dela. Eu queria ver sua visão. Uma pessoa que não está fazendo bem, eu tenho que demitir ela, senão ela vai prejudicar todas as outras pessoas da empresa. Você concorda, discorda? Então, na realidade, você está trabalhando com seres humanos, né? Então, teremos dias bons e dias ruins. E eu acredito que você mesmo, como empreendedor, se você chegou até aí, foi trabalhando com pessoas e... Percebam a diferença na mulher que ela tá falando e ela até puxa o ar para respirar e o tom vocal dela sai toda hora agudo e ela fica balançando a cabeça e os olhos arregalados. Em contrapartida, o Thales está aqui. Concordo. Concordamos. Essa postura, né? Uma já demonstra, por mais que ela não esteja se sentindo assim, tá? Eu não sei como que tá, o que tá passando na cabeça dela. Mas a forma que você fala transmite se você está confiante ou não e o público tem uma leitura disso. Você chega falando todo afetado, com a voz super aguda, falando super rápido, isso vai transmitir uma insegurança para o público ou, de certa forma, que você está emocionalmente descontrolado. Então, mais um cuidado para se tomar. Que você mesmo, como empreendedor, se você chegou até aí, foi trabalhando com pessoas e criando conexões. E se você confiou nesses funcionários, eu acredito que você também... né, os conheça um pouco mais profundamente e sabem que eles vão ter dias não tão bons. Você vai estar trabalhando com mães, com pais, e eu acredito que há dias que essas pessoas não vão estar bem e elas não vão produzir tão bem, né, naquele dia. Né, naquele dia, olha como ela tá, até respira fundo. E o Thales está aqui, ó, parado, olhando para ela, esperando ela terminar de falar. Novamente, pessoal, tem que se tomar um cuidado quando você está tentando convencer alguém ou tentando convencer pessoas ao seu redor com a sua postura. Se você está falando muito rápido, gesticulando muito rápido, com uma postura para dentro, você vai transmitir uma certa imagem de ansiedade, uma certa imagem de afetação emocional. Tem que tomar esse cuidado.
tá? Mas, porém, elas podem te retribuir com outros dias com mais qualidade se você se colocar no lugar delas. É isso que eu acredito. Que nós, quanto mais vínculo nós temos com o funcionário, eu acredito que se você trata um funcionário bem, entende o dia daquele funcionário, o compreende, eu acredito que você traz ele para sua empresa e você se conecta mais com ele. Isso valoriza o trabalho dele, porque você percebeu que naquele dia ele não estava bem. E num dia não tão bom, nós não produzimos tanto. E eu acredito que nunca em uma empresa nós podemos dar 100%, porque quando se falta 1%, se nós damos 99%, o nosso chefe, entre aspas, chefe, ou líder, o que for, ele vai perceber. Então, eu acredito que quando nós trabalhamos de forma humanizada, você ganha e o funcionário também ganha. Então, eu não concordo com você. Percebam, pessoal, que ela levanta muitas coisas no enunciado. Ela não chega nem a fazer uma pergunta, né? Mas ela começa a carregar uma série de pressupostos e ela não responde de maneira direta o tema, né? Então, o tema é se a empresa não é ONG, né? Se um funcionário performa mal, eu tenho que demitir esse funcionário. E ela vai trazer uma série de pressupostos. Olha, mas se o funcionário não trabalha bem, mas tem um dia que a pessoa não trabalha bem, mas você trabalha com seres humanos, então eu acho que você deve trazer esse funcionário. Ela traz uma série de pressupostos e ela finaliza dizendo que discorda da afirmação do Thales, mas ela não traz uma evidência direta. Olha, eu discordo de você, Thales, que se o funcionário não trabalha bem, você deve demitir. Você deveria manter ele lá. Porque, olha, segundo a pesquisa tal, segundo o artigo tal, funcionários que são mantidos, eles tendem a gerar mais lucro, etc, etc, etc. Então, é um cuidado também que eu acho que a gente tem que ter. A nossa experiência pessoal, ela é muito importante. Mas você tem que trazer algo mais para além da sua experiência pessoal para convencer o outro. Se você quer apresentar uma discordância, né? Eu não estou invalidando nada do que ela disse. Acho que ela trouxe elementos fortes, mas me parece que ela está trazendo muito da experiência e da visão de mundo dela. E às vezes, ou melhor dizendo, na maior parte das vezes, isso não vai ser o suficiente para promover uma discordância do ponto do seu oponente, né? Humanizada, você ganha e o funcionário também ganha. Então, eu não concordo com você em demitir essa pessoa. Eu acredito que você deve ter uma escuta ativa, uma comunicação assertiva e trabalhar com ele essa parte humana. Tá, então eu discordo de você de demitir esse funcionário. Você deve ter uma escuta ativa, uma comunicação assertiva e trabalhar a parte humana do seu funcionário. Então, ela trouxe ali 3 elementos. Ela fez um grande preâmbulo e trouxe 3 elementos. Escutativa, comunicação assertiva. Comunicação assertiva é você se comunicar de maneira clara, fácil da pessoa entender, né? E trabalhar o lado humano é você desenvolver a potencialidade do seu funcionário, enfim, dar um treinamento para ele, seria algo como, por exemplo, né? A comunicação assertiva e trabalhar com ele essa parte humana. Vamos lá, vamos quebrar seu ponto em 2. Primeiro ponto você trouxe para mim que é essa parte humana. Vamos lá, vamos quebrar. Primeira coisa que eu acho interessante é o gesto, né? O Thales, ele usa o gesto que a gente chama de ligando os pontos. É um gesto muito associado, um gesto ilustrador muito associado ao raciocínio lógico. Então, podem perceber, o próprio Sherlock Holmes frequentemente para nessa postura na série, nos episódios da série. Então, é uma postura quando a gente quer ligar os pontos, a gente quer fazer uma divisão racional do tema, né? Então, é um bom gesto para se usar nesse momento. Vamos quebrar seu ponto em 2. Primeiro ponto você trouxe para mim que é, se uma pessoa tem um dia ruim, eu tenho que ter um olhar humano para essa pessoa e entender que as pessoas às vezes têm dias ruins. Estamos super alinhados. Ninguém é demitido por ter um dia ruim, tá? Interessante. Aqui, se a pessoa, ele pegou uma fala da pessoa e disse que estamos super alinhados. Ele validou o ponto dela e já respondeu a objeção. Eu não vou demitir ninguém porque teve um dia ruim. Porque ele pegou justamente o exemplo dela. Por isso que eu sempre falo, não usem exemplos, né? Deem uma definição e aí depois de ter a definição você aplica um exemplo. Porque se você vai direto para o exemplo, o cara refuta o seu exemplo, parece que ele refutou toda a sua mensagem. Então, aqui o Thales fez exatamente isso. Ele pegou o exemplo dela, então a pessoa tem um dia ruim? Tá. Ninguém vai ser demitido na minha empresa, funcionários não são demitidos porque não tem dia ruim. Ponto. Refutou. Essa objeção dela ele acabou de refutar. Por isso que é necessário você não apenas apresentar um exemplo, você trazer uma definição e depois um exemplo. Entender que as pessoas às vezes têm dias ruins. Estamos super alinhados. Ninguém é demitido por ter um dia ruim, tá? Sim. Porque demitir uma pessoa custa em média 5 vezes mais do que contratá-la. Eu vou te dar um dado da minha companhia que eu posso falar. Demitir um vendedor da minha companhia me custa R$1 milhão. Pelo que eu deixo de ganhar em demitir ele, somado com aquilo que eu tenho de custo de demissão. Mas o que eu deixo de ganhar é muito mais
do que o que me custa demiti-lo. E olha que demitir no Brasil é muito caro. Sim. Então, nenhum empreendedor fica feliz em demitir pessoas. Sim. Inclusive, isso é uma métrica negativa que o mercado como um todo pune o empreendedor quando ele tem o que a gente chama de turnover, né? Se tem muitas pessoas sendo demitidas. Quando o Thales apresenta dados, né? Olha, custa 5 vezes mais, em média, para demitir do que para contratar. Eu vou apresentar dados da minha empresa, se eu tenho uma demissão, eu tenho um custo de 1 milhão. Ele está fazendo um apelo ao Logos, né? Trazendo as evidências. Lembrando, etos, patos e logos. O logos é a parte racional. Então, quando eu trago números, trago pesquisas, artigos, matérias, eu estou apresentando evidências, geralmente empíricas do que eu estou dizendo, eu estou fazendo um argumento de apelo ao logos, apelo à razão. Na companhia, se o seu turnover é alto, você é tido como um líder ruim, muitas vezes. Nenhum empreendedor quer demitir ninguém. Ninguém demite alguém porque tem um dia ruim. A pessoa ela é demitida porque ela continuamente não performa ou porque ela não evoluiu necessariamente para ocupar aquela determinada cadeira. Interessante, o Thales apresenta 2 definições. A gente não vai demitir porque a pessoa teve um dia ruim, então ele já refuta o exemplo que a opositora dele trouxe. A pessoa é demitida se ela continuamente não performa ou se ela não evoluiu para ocupar o cargo e as definições daquele novo cargo, daquela nova cadeira. Então ele apresenta a definição. E é importante porque quando você quer refutar alguém, você tem que debater na premissa da pessoa. Tem que pegar a definição que ela trouxe e trazer argumentos contrários, se você quiser refutar a pessoa, em cima daquilo que a pessoa trouxe. Eu não posso ir para uma abstração. Eu viro para você e falar assim, olha, eu acho que esse celular aqui é a melhor opção para quem quer começar a produzir conteúdo para o Instagram hoje. Aí você pega e fala assim, muito bem, olha, eu não tenho esse celular, eu tenho um Samsung Galaxy, e eu acho que o Galaxy, ele faz isso, ele faz aquele outro. E outra, softwares de edição, eles vão para esse lado. Por isso que, por exemplo, eu prefiro filmar de dia, né? Que aí a iluminação natural já é muito melhor que a iluminação artificial. E é por isso que, filmando de dia, você consegue produzir com qualquer celular. E aí, assim, a parede azul, ela é melhor que a parede branca. Por isso que eu discordo de você. Não, a gente tá falando desse celular aqui. Vamos debater nessa premissa. Senão a coisa vira uma doideira. Né? Então é importante ver, o Thales deu 2 definições, vamos ver se a opositora dele vai bater nessas 2, que são, vamos ouvir de novo. Demite alguém porque tem um dia ruim. A pessoa ela é demitida porque ela continuamente não performa ou porque ela não evoluiu necessariamente para ocupar aquela determinada cadeira. 2 definições, vamos ver se a opositora dele lida com elas. E aí eu te pergunto, se essa pessoa ou continuamente não performa ou não evoluiu necessariamente para ocupar aquela cadeira, ela vai fazer com que a companhia tenha prejuízo. Eu discordo. Porque ela não vai fazer com que a companhia tenha porque prejuízo. assim, não vai fazer. Porque assim, Como, eu vou utilizar o meu exemplo. Tá bom. Eu fui demitida, eu fui contratada por uma fundação, que eu não vou citar o nome aqui, Tá bom. porque ela é conhecida nacionalmente, mundialmente. É uma fundação, eu sou uma militante pela primeira infância e era o meu... Pessoal, não é problema nenhum ser militante, o problema é você fugir da premissa do seu oponente. Se o oponente está falando de água, você quer falar de suco de laranja. Né? Ela já fugiu da premissa. O Thales perguntou, então você não concorda que nem A nem B vai acontecer, das 2 premissas que ele deu? Ela, não. Por quê? E aí ela vai trazer um exemplo pessoal. Exemplos são importantes, tá? Não estou descartando exemplo. Mas você tem que dar uma definição primeiro, porque senão o cara refuta o seu exemplo, ele acabou com a sua mensagem, não tem mais nada por trás. O sonho trabalhar nessa empresa. E eu fui perseguida pelo meu ex-esposo, né? Ele me perseguiu tanto, era o emprego da minha vida, eu tinha todos os benefícios. E assim, o dia bom se tornou um dia mau e eu fui demitida em 3 dias. A empresa não me escutou e eu sou uma excelente funcionária. Eu sei até onde eu poderia ir. Então, aquele dia mau, né, se transformou. Aquele dia mau se transformou em um dia muito pior, porque eu fui demitida e eu poderia ter dado muito lucro para a fundação. Por isso que eu acredito. Ou talvez nem lucro, porque a fundação não quer lucro. Você poderia ter feito o teu propósito, que é trabalhar com a primeira infância, né? Sim, então, só que o que aconteceu? Optaram por escutar o meu ex-marido. Era o emprego dos meus sonhos. Sim, foi no meu trabalho e causou um grande problema. Só que eles não tiveram uma escuta ativa. Por isso que eu falei para você. Escute os seus funcionários. Escute os seus funcionários. Isso aqui você está me trazendo um problema pessoal que você teve com a fundação que você trabalhava. Sim. E que quando a gente pega numa média e falando de demissões, a gente não pode dizer que todos os casos de demissão são por isso, Sim. né? Eu sinto muito que você tenha passado por isso, tá? Então, isso é importante, essa validação que o Thales faz, né? Eu sinto muito que você tenha passado por isso. Por quê? Quando ele faz isso, ele cria uma conexão emocional por meio de validar o argumento do oponente. Então, quando você faz falas assim, você cria essa validação
e essa conexão, e muitas vezes você pode até converter o seu oponente a pensar igual a você. Então, ninguém fica feliz em ver outra pessoa demitida, a não ser que a pessoa seja um psicopata. Isso não existe, né? E principalmente você me dizendo que você estava trabalhando com algo que você ama, Sim. que é uma causa tão nobre, que é a primeira infância. Agora, o que aconteceu ali na fundação, eu não posso julgar nesse debate. O mérito do debate é que quando uma pessoa é demitida de uma companhia, ela necessariamente é demitida porque a companhia parou de ver valor naquela pessoa. Novamente, o Tales volta para as duas definições que ele apresentou e para o tema central nessa pauta. A pauta é: se um funcionário não performa bem, ele é demitido, porque se eu deixo ele sem demissão, eu prejudico o resto da empresa. E aí ele apresenta duas definições para isso, que a pessoa é demitida porque continuamente não performa bem, ou porque não evoluiu de acordo com o cargo que ela está. E aí o Tales sempre volta para isso. Isso é importante, você sempre volta para aquele primeiro ponto que você colocou. O seu caso pode ter sido diferente, eu sinto muito que tenha acontecido. Mas o mérito do debate é o que acontece com uma companhia quando ela olha para um funcionário e fala: esse funcionário não está performando, não evoluiu, eu tenho que ficar com esse funcionário, aí eu te disse. Mas o que está acontecendo com esse funcionário? O que está causando essa falta de motivação na sua empresa? Às vezes não é só Será que não é a questão salarial? Será que não é a questão de desvalorização? Você está passando nos setores para ver não é como os funcionários motivação, estão? às vezes é tático, é técnico, Sim. entendeu? Então, às vezes essa pessoa, ela tá causando prejuízo para a companhia, então eu tô te dando um dado. Tá, pessoal, vamos lá. É interessante que ela traz uma pergunta contrária, né? Mas será que você tá sabendo o que está acontecendo com esse funcionário? Por que ele não está performando como ele performava? Mas uma pergunta apenas, pessoal, não prova um ponto. Eu virar para você e falar: mas e aí? Mas você pesquisou? Então. Então o quê? Então, coisa nenhuma. Você pode fazer uma pergunta, até mesmo por conta do método socrático, a gente consegue chegar em conclusões por conta de perguntas, mas você precisa apresentar uma conclusão. Eu posso fazer uma pergunta e depois da pergunta apresentar uma conclusão. Olha, eu vou perguntar: você não está checando, então, o bem-estar do funcionário na empresa. Então, por conta disso, eu acredito que antes de demitir você deve trabalhar, blá, blá, blá. A pessoa pode ter esse cuidado. Só fazer uma pergunta, só apresentar uma pergunta que soe contraditória não prova um ponto. Tá? Até mesmo Sócrates, se você vê os discursos de Sócrates nos livros de Platão, no final dos discursos ele apresenta conclusões. Sócrates não é um cara que ficava só perguntando igual um doido e não chegava em lugar nenhum. Ele perguntava para várias pessoas e no final ele apresentava as conclusões dele, as definições dele. Como, por exemplo, a definição de justiça, que, se eu não me engano, é o primeiro livro da República de Platão. Lado técnico, né? Uma pessoa pode causar prejuízo para a companhia. Dependendo da cadeira que ela tá, pode colocar a companhia em ruína. Vou te usar o meu exemplo. Eu tenho 400 funcionários. Dependendo, para salvar um funcionário, digamos que eu fique com pena de alguém. Para salvar um funcionário, eu posso deixar 400 famílias desamparadas. É justo com 400 famílias ficarem desamparadas por causa de uma família? Mas uma vida vale muito. Mas é justo eu desocupar 400 pessoas por causa de uma não performando? Me diga isso. Aqui o Tales vai para a dicotomia, né? Ele usa o apelo à dicotomia. Então, olha, ou é isso ou é aquilo. E aí é obrigatório. Ou tem uma estratégia de Schopenhauer que é: apresente uma segunda opção inviável. Então, a primeira opção é: eu demito aquele cara. A segunda: 400 pessoas perdem seu emprego. Porque aquele cara pode causar um prejuízo e falir minha empresa. Né? Basicamente isso. Então, há a dicotomia. Né? Existem cenários mais cinzas, vamos dizer assim. Nem tudo é preto no branco, como o Tales está colocando. Então, esse apelo à dicotomia ele é muito forte. E a opositora dele não esmiuça isso. Mas como assim? Que funcionário que vai causar? Você precisa demitir 1 ou 400 pessoas vão sofrer, mas por que 400 pessoas? Ela poderia ir para esse lado, mas ela está batendo de frente com o exemplo dele. Não é uma boa ideia. Por causa de uma família? Mas uma vida vale muito. Mas é justo eu desocupar 400 pessoas por causa de uma não performando? Me diga Mas isso. então... Você acha justo ou não? Eu acho que essa vida vale a pena você buscar o que está acontecendo com ela, entendeu? Mas uma pergunta, me responda. É justo eu demitir 400 pessoas porque uma não está performando? Mas eu acredito, assim, eu discordo totalmente, porque vale a pena buscar a ovelha perdida. Eu acredito nisso. Aí a gente tem o... Meu Deus do céu, acho que é o S3, né? Manutenção da aparência, ou S2, eu não vou lembrar, que é quando você faz uso de termos que são mais associados à reflexão filosófica, ou valores morais, ou valores cristãos, valores religiosos, no caso, né? Que ela fala: eu acho que é justo buscar a ovelha perdida, porque toda a vida
vale alguma coisa, toda vida tem seu preço, uma vida vale. Então ela usa pequenos jargões ali positivos, né, que fazem ali referência a uma certa sinalização de valores, de virtudes, mas ela não responde a pergunta do Thales na prática. Justo ou não? Eu não concordo com você, não Ou adianta. seja, você acha que é melhor eu demitir 400 pessoas para salvar um, é isso? Eu acredito que você pode resgatar essa pessoa e Eu não concordo com você, mas ela não responde a questão. essa Também. pessoa poder Mas ajudar isso aí essas a gente tem 400, convergência. entendeu? Só tem uma coisa que a gente está divergindo. É justo eu demitir 400 pessoas porque uma não está performando, é isso? E o Thales age corretamente, tá, galera? Quando você percebe uma objeção ali, se eu não me engano, isso é o estratagema 34, quando você percebe que conseguiu encontrar um bom ponto, um ponto fraco na comunicação do seu oponente, você deve insistir nele. E o Thales faz corretamente. Tudo bem, concordo, isso, as vidas valem, matar é errado, a famosa sinalização de virtude, matar é errado, a fome, as pessoas terem fome é errado, realmente a vida vale, né? Sinalização de virtude. Mas e aí? Você acha que é certo eu demitir uma pessoa para eu deixar 400 pessoas sofrer para salvar uma? Então ele insiste nesse ponto que é um ponto forte que ele encontrou ali e tá certo. É isso aí mesmo, retoricamente tá certinho. Eu não concordo. Você concorda que é justo ou não? Não, eu não concordo. Não é justo. Eu acredito que Então, você tamo pode. Aí o Thales faz ali a homonímia, né? Ela tá dizendo que não concorda com ele e ele tá perguntando se ela concorda com o ponto. Ela diz não concorda, então ele pega e fala, então você não concorda assim como eu, estamos alinhados, Então vai pra homonímia ali, estratagema número 2.